eu estou aqui com a doutora Cris Pérez, que é médica clínica, clínica da dor, acupunturista, mãe. Nossa, essa mulher é um monte de coisa. Cris, que prazer estar aqui com você hoje. Com certeza. Quanto tempo a gente não se vê? Verdade. E matar essa saudade. Matar essa Não saudade. é? Botar em Verdade. dia o papo, que a gente nunca mais teve tempo. Verdade. A Cris, na verdade, é minha acupunturista, minha médica, minha amiga. De uma vida, né? De já, uma né? vida. E assim, né, Cris, me fala um pouco, eu já te conheço, mas as pessoas, né? Fala um pouco de você, dessa tua história com a acupuntura, como é que você chegou nela? Sim. Você sendo médica, né? Sim, Médica sim, clínica, que atua em SUS. Exato. Eu era médica que a gente chama de alopática, médica prescritora. Então, eu não conhecia a acupuntura, eu não conhecia a clínica da dor. Então, eu não tinha esse conhecimento antes. Então, para mim, foi realmente um universo totalmente novo. Então, minha mãe sofria de dores crônicas, de muita dor de cabeça. Minha mãe tem enxaqueca desde que eu sou jovem, desde pequenininha. E eu via ela nas crises de enxaqueca, de ficar no quarto escuro, de ter que apagar, né, as luzes, ficar lá quieta, assim, zoada. E aquilo me despertou. Eu preciso fazer alguma coisa para tratar minha mãe. Tem alguma coisa que eu possa fazer para aliviar, porque eu não aguentava ver o sofrimento dela. Sim. E aquilo sempre me mexeu, sempre me movimentou. Mas eu nunca soube, de fato, de que forma tratar, porque a alopatia, nesse sentido, a medicina de prescrever medicação, infelizmente, para quem sofre de dor crônica, a medicina tradicional, eu quero dizer, é um pouco, podemos dizer assim, não te dá muitas ferramentas, muitas alternativas de tratamento. Então, minha mãe vivia com crise, e precisou já se internar por causa de dor, de ficar no hospital durante um tempo, usando medicação venosa para aliviar. E antigamente eu só achava que existia opioide, né? Só morfina e acabou. Eu não sabia que existia outra medicina. E a partir disso eu fui tocada pela mágica, que é a acupuntura, para esse novo universo, né? Que eu conheci. E que eu pude vivenciar melhor a clínica da minha mãe. E aí me fez, não, peraí, bora estudar isso, que isso é legal, isso dá certo, isso funciona. Ver minha mãe sem crises, ver minha mãe melhor, ver minha mãe saindo do estado de sofrimento, me fez, peraí, vou estudar. E aí existe justamente a acupuntura, uma especialidade médica, como a clínica da dor, que é uma área de atuação dentro da acupunturiatria, que não é pediatra, cardiologista, geriatra, a gente é acupunturiatra. Nome difícil. Por isso que é mais fácil dizer médico acupunturista. É verdade. E aí eu me interessei para estudar, e aí estudei, me formei, porque a gente presta a prova de título, e aí durante 2 anos, né? E depois fiz mais a especialização em clínica da dor, que é mais outro tempo de estudo, fiz a outra prova de título. Então eu já tenho as 2 especialidades, porque eu vi minha mãe assim. E aí, gostei tanto, me especializei e hoje formo outros médicos acupunturistas. Então, virou minha verdadeira, né? Hoje verdadeira paixão, né? Você ensina em pós-graduação, isso, né? Na especialização de uma acupuntura. especialização de acupuntura. Então, isso fez com que despertasse esse amor e, pra mim, eu tento ao máximo aliviar a dor do paciente em cada sessão. Então, eu sei. Porque o paciente com dor é um paciente muito sofrido, é um paciente que tem muitas queixas e a dor faz mexer muito no nosso emocional, né? No nosso sofrimento. Porque quem vive com dor todo dia, é o que eu digo, viver com dor não é normal. Não é. E quem é que vive com dor todo dia sabe o estado de sofrimento que passa. Então, sentar dói, deitar dói, levantar dói, trabalhar dói, cuidar dos filhos dói, cuidar da casa dói, tudo dói. Acordar dói. Exato. E aí você passa a ficar chato, irritado, incomodado, você fica de mau humor. E aí você começa a ter os sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então a gente tem que... Insônia. Exato, não dorme porque deita, dói, vira de lado, dói, vira do outro lado, dói, não tem posição para dormir. Então acaba fazendo que a gente precisa ter esse olhar integrativo, que a gente chama de medicina hoje integrativa, que está na moda, mas a acupuntura já fala disso há muito tempo, que é esse olhar holístico, olhar do todo do paciente. Então o meu objetivo é justamente aliviar o máximo que eu puder com as ferramentas que eu tenho em mão para tentar tirar a dor do paciente. Então, as agulhas, né? A eletroacupuntura, que é o estímulo das agulhas para potencializar o efeito. A ventosa, que é a mais famosa da acupuntura, que todo mundo... Inclusive, ela acabou de aplicar em mim, tô aqui
Me recompondo. renovada, que é aqueles copinhos, né, que a gente coloca nos pontos específicos no paciente, que também dá um estado de relaxamento, ou se não a moxa, que é um bastão de artemisia que a gente aquece a agulha, ou aquece o ponto para aquele paciente que tem medo de agulha. Então você não precisa não necessariamente ser agulhado, né, porque tem muito paciente que tem receio. Então tem a moxa. Eu ainda lembro a primeira vez que eu fui agulhada, você lembra que eu fiquei quase correndo de cima da maca? Exato, porque a maioria das pessoas fazem a associação da agulha da injeção. Sim. Que é a agulha da injeção. Uma mini, é 10 vezes menor que a agulha da acupuntura. Então, a gente tem o medo daquela agulha que dói. Então, a gente vem pra sessão achando que vai ser furado daquela agulha. E não é. Ela é do comprimento de um fio de cabelo. Então, não dói. Não dói. Então, a acupuntura a gente vai fazendo nos pacientes, mas a maioria dos pacientes no início tem receio. Então, por isso que tudo a gente explica para o paciente entender. Então, ele pode, por exemplo, usar moxa, usar ventosa, usar aurículo, né? Que são as sementinhas de mostarda que a gente coloca na orelha. Tá aqui na minha, cheia, doendo. Exatamente. Vai dar um bom alívio depois. Que é o reflexo do nosso corpo. A nossa orelha é o reflexo dos pontos que a gente vai usar no corpo. Então, onde dói aqui é porque tá doendo no corpo. Então, se dói um pontinho específico, é porque é o lugar que você tá mais precisando, é o que eu explico. Quanto mais dor aqui, mais dor você tá sentindo no seu corpo. E aí é livre de medicação. Então, você consegue tratar qualquer paciente, né? Se tem alguma contraindicação de usar medicação, você consegue tirar a dor de qualquer paciente, independente da patologia que ele tem de base. E isso é o que é o grande fantástico. Então, você tira o paciente de um estado de dor, viciado em medicação, de analgésico, anti-inflamatório, que a gente sabe de todos os malefícios disso, né? Pro rim, pro fígado, pro estômago. E a gente tira ele desse estado de usar anti-inflamatório, de uso crônico e analgésicos, pra ficar sem dor. Então, é incrível. É incrível. E o resultado é você vê na prática aí, no ensino noite da eu já vi há alguns anos, né? Ô, Cris, hoje a gente está quebrando uma regra, né, aqui no Vinhos e Talks, porque a gente sempre faz os episódios, né, degustando um vinho. Sim. Aqui a gente hoje não pode estar no seu consultório. Mas eu trouxe um vinho, certo, que eu vou te presentear com ele. E esse vinho, presta bem atenção, tá? Eu vou contar um pouco da história dele, que tem tudo a ver com a tua história. Tá. O nome desse vinho é Malacara, né? E conta-se, eu vou contar bem brevemente, até porque eu não sei muito profundo. Eu ouvi, inclusive, essa história. Quem me contou foi um sommelier que é daqui, que é o Rogério Matos, da Cervino. E ele me contou e eu fiquei encantada. E na hora que ele contou, a primeira pessoa que eu lembrei foi de você. Sério? Eu disse, gente, esse vinho ai, meu Deus, é a história, né, da Cris. E vou agora falar. Aqui no rótulo, né, vou até mostrar assim para a câmera, ele faz uma alusão que tem um cavalo e um homem. Então, o nome do vinho é o nome do cavalo, Malacara, é uma homenagem a esse cavalo, porque este senhor, ele estava comprando uns vinhedos, né, e foi andar pelos vinhedos para conhecer a região, o terreno, tudo no seu cavalo. E ele passou mal e caiu, e o cavalo deitou-se até o chão, daí fez todo um jeito de colocar o cara em cima de volta e salvou a vida dele. Meu Deus, que incrível! Que incrível, então, que fantástico! E é o bem que você faz, a gente chega acabado. Ai, que lindo! Você nos levanta. Que lindo, que lindo, bem! Então, presente pra você. Pena que não poderíamos beber juntas hoje. Mas eu vou ficar muito feliz de te presentear com ele. Sim, degustarei com muito prazer. Sim, bate uma foto, me manda, diz se pelo gostou. amor de Deus. Cris, você, agora trazendo um pouco da tua história, né, aqui de volta, você foi uma das médicas aqui na Bahia na frente da pandemia. Sim. Eu lembro que foi uma época bem tensa. Você pode falar um pouco pra gente como é que foi essa experiência? Foi difícil. Porque eu vinha de um processo emocional não muito bom. Eu tinha perdido uma pessoa muito próxima, muito querida, em setembro de 2019. Então eu estava emocionalmente não muito bem. E eu trabalho no serviço público, no SUS. E eu fui atender normal, a vida tava com o início a gente estava ouvindo a pandemia, mas a pandemia ainda não tinha chegado na gente. E aí, do dia pra noite,
eu preciso me paramentar toda, andar que nem um astronauta para atender literalmente na linha de frente real, atendendo os pacientes com todos os sintomas. E a gente não sabia muito se higienizar direito, a gente não sabia como é que o vírus transmitia direito, era uma coisa tudo muito nova, né? Tudo muito complexo naquele início, a gente não sabia as coisas direito, assustador. E aí eu trabalhava todos os dias atendendo Covid, todos os dias. Então aquilo que eu já não estava emocionalmente bem, eu tive que tirar força de nem sei da onde para me reequilibrar e falar, não, eu preciso ajudar a fazer o meu propósito de vida, porque o importante é isso, você descobrir qual é o seu propósito. Sim. Então, meu propósito de vida sempre foi abrandar o sofrimento alheio. Então, ajudar quem eu puder. Então, por causa disso... Né? Para mim é uma missão da medicina, né? De um jeito, mas a sua é algo que transcende. Sim, é isso. Por isso que eu digo, quando você descobre aquilo que te faz feliz, que seu coração acelera, que você... que não vira trabalho, aquilo é o que te dá prazer. Te dá prazer. Então, entendeu? Aí é um momento perfeito, é um momento completo. É que eu digo a todas as pessoas, procurem o seu propósito de vida. Sim. Então, eu me reconectei comigo mesma e falei, não, bora vestir essa carapaça aí dessa roupa horrorosa de astronauta e bora ajudar as pessoas. E foi um momento, assim, que eu me ressurgi, literalmente. Foi porque eu fiquei totalmente isolada, porque se eu estava atendendo linha de frente, eu nunca sabia se eu estava contaminada ou não. Então, eu não podia encontrar ninguém, não podia ver ninguém. Então, durante a pandemia, a fase pior, eu fiquei totalmente sozinha, morando sozinha e vivendo esse processo todo isolada. Então, foi justamente o meu momento de reconexão. Então, aí eu comecei a melhorar minha alimentação, fazer atividade física, meditar, tomar banho de sol. Enfim, aí sabe quando você... Aquele momento é justamente aquele momento que você precisa para se reconectar com você mesmo. Aí eu comecei a fazer acupuntura em mim mesma para me fortalecer. E apesar de ter perdido amigos próximos, né, colegas de trabalho, de profissão, eu perdi. Independente dos parentes, dos amigos que todo mundo perdeu. Aquilo me fortalecia, porque eu sabia que eu ia salvar mais pessoas. Eu perdi algumas vidas, mas eu ganhei quantas vidas, entende? Sim, então, claro, claro que tem o sofrimento da perda de quem se foi, não tem como. Mas eu sabia que ali eu estava ajudando mais, sabe? Quanto mais eu podia, eu estava ajudando cada vez mais. Então, foi muito importante para mim. A pandemia, para muita gente foi ruim, mas para mim, eu mesma, foi um processo de fortalecimento. É como se me trouxesse uma força que eu não tinha. E falando em força que você não tinha, logo depois da pandemia, ou não sei, no finalzinho você casou. É isso, aí justamente como são as coisas. Quando você menos espera, isso eu acredito demais. As coisas são pra ser quando são pra ser. Sim. Não é quando a gente quer. Todo tempo tem seu tempo. Tudo. As coisas têm seu tempo. E a gente fica correndo, querendo atropelar o tempo. E aí, eu encontrei Marvin na farmácia, no auge da pandemia. Eu não sei nem se eu te contei essa história. Não. Essa história é boa. Marvin, hoje eu tenho um dálmata que é Alvin, e esse cachorro é nosso. Mas na época, obviamente, não era. Marvin foi comprar um remédio para Alvin na farmácia normal, porque Alvin tem peso de adulto, né? 20 e poucos quilos. E aí ele foi comprar o remédio, só que a receita estava no nome de Alvin. E a moça na farmácia não queria vender, porque só vende remédio de gente para gente. Sim, claro. Então tinha que ter lá Marvin Kennedy e a prescrição. E tava de cachorro, e ela não ia vender o antibiótico. No auge da pandemia não ia mesmo. E eu estava lá na mesma farmácia com a roupa de astronauta, porque eu tinha ido comprar os remédios de minha mãe, porque justamente na hora da pandemia minha mãe não saía, porque ela tem os problemas de saúde dela. Eu ia comprar e deixava na porta, aquela velha história, deixa na porta, a pessoa pega, dananã. E aí Marvin, me dê que eu faça a receita. Marvin, me dê que eu faça a receita. Quem disse que ele me reconhecia, amiga? Não conhecia? Não, porque eu conheço o Marvin na escola. Ele foi meu colega de escola. Você também não sabia disso? Não! Gente, a gente não deve ter de papagaiar. Marvin era meu colega de escola, amiga. A gente se conhecia da época da escola. Quando terminou a escola, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida. Nunca mais ninguém se viu, se viu, se bateu, se encontrou nada. Bufo, pandemia, farmácia, eu vejo o Marvin. E ele tentando comprar. E eu com meu coração, me dê aí que eu faço a receita. Aí ele demorou porque eu tava paramentada. Pra mim, daí 20 anos sem se ver, como é que ele ia reconhecer? Essa doida, né? E essa doida sabe meu nome, me gritando no meio da farmácia. Que é?
Cristina? Me dê. Aí eu fiz a receita e tal, não sei o quê. E aí a gente foi se aproximando, começou a conversar. Isso foi bem no início da pandemia, isso foi em março, abril. Bem no início da pandemia. Aí, nas vésperas do meu aniversário, ele virou pra mim, não, Cris, eu tenho que te entregar seu presente. Naquela mesma maluquice, deixar o presente, não sei o que, BBB. E aí a gente começou a conversar, então não sei o que. Aí a gente deu o primeiro beijo em agosto. Começou a namorar em setembro, ficou noivo em outubro, casou em abril e lá tá aí 1 ano e 1 mês. Foi simples assim, quando é amor, quando é pra ser, é pra ser. A história já começou na escola, amiga. né? Já tava escrito. Tava escrito, mas na Nossa, escola a que gente não maravilha. tinha nada, a gente era só amigos. Eu lembro que a gente se viu muito rapidamente, eu tinha vindo aqui na Bahia, Sim, já tava sim. morando, né, lá em Curitiba, e você me falou assim, então, eu vou casar, vou mandar o convite do meu casamento, vai ser online, eu vou casar, Isso. e... Esse ano ainda eu engravido, aí eu disse assim, oi? Como assim, né? Já estou lhe dizendo. Já estou te avisando, eu vou casar e depois eu vou ter um filho. Tá bom, ok. E eu casei em abril e engravidei em agosto. Aí eu lembro até que Léo depois tá que o aí, Léo... vai. Eu lembro até que depois que o Léo nasceu, eu falei pra você, eu digo, mas nossa, mas você cumpriu direitinho o seu cronograma. Tudo que eu programo. Porque eu acredito nisso. Sim. Você projeta a sua tela mental do que você quer, do que você almeja, mentaliza aquilo e o universo faz o caminho dele. É porque a gente tem que acreditar, né, mãe? A maioria das pessoas não projeta. Primeiro, não projetam, não se conectam com o que projetam. E aí a coisa não acontece. É verdade, não flui. Não A flui. vida é isso, né? O Exato. fluxo do universo é esse. Exato. Cris, e me fala uma coisa, você sempre nessa maluquice, né, de trabalho, você atendia em SUS, você atendia em clínica particular, dando aula, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Porque a gente era sempre assim, essa maluquice, se encontrava ali para tomar um café muito uma coisa rapidamente, rápida. E como é que foi o Léo, A né, na maternidade, como que você conseguiu, né, lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Aí foi justamente, aí eu falei, eu não vou ficar maluca, preciso cuidar da minha saúde mental. Se eu falo tanto para os meus pacientes cuidarem da saúde mental, Sim. cuidar do seu emocional, cuidar dos seus sentimentos, eu não vou fazer? Não faz sentido. Como é que eu digo uma coisa e não faço Casa de na ferreiro de prática? peito de pau não dá. Não existe. Aí eu pedi afastamento do SUS, né? Pedi licença e pedi afastamento das aulas presenciais, né? Hoje eu dou aula online, não dou mais aula presencial como eu dava toda semana e tal. E pedi esse afastamento porque eu tenho que priorizar. Priorizar. Porque a maternidade, o bebê não volta. E depois a gente vai pegar a conta disso, né? Se a gente não dá amor nos nossos filhos, se a gente não dá tempo de qualidade para nossos filhos, a conta chega lá na frente. Chega. Fato. Então, se você projeta a educação dos seus filhos para uma outra pessoa, depois você tem um filho amando mais a babá, a avó, do que a você, por exemplo. Então, maternidade é uma escolha. Eu digo que maternidade é uma escolha. Mesmo que você talvez não tenha escolhido a maternidade. Você engravidou sem você planejar. Tem gente que engravida sem querer, claro. acontece. Mas a partir do momento que você soube que você está gestante, que você engravidou, pense que aquele serzinho é um presente de Deus para você. E você precisa se dedicar àquela pessoa, àquele indivíduo. Por quê? Sem tirar toda a parte maravilhosa que você tem, por ser mãe e ter seu filho, a educação que ele vai ter, o comportamento que ele vai ter perante a vida, o que ele vai fazer, como é que ele vai se formar psicologicamente, fisicamente, depende de você. Sim. E você pode escolher. Você escolhe. E aí eu digo que eu tive o luxo de poder abrir mão dessas outras coisas. E aí, que é justamente a grande questão da maternidade. Porque a gente que é workaholic... Isso é difícil, abrir mão. Eu não consegui. Né? Eu sou bem honesta e assim, não, até hoje, né? Assim, as pessoas me perguntam, e a maternidade? Eu ainda não despertei, não floresci para ela, se vier, obviamente, né? Sim, claro, é isso que eu tô falando. Mas eu ainda não despertei, eu acho que muito por conta disso. Eu tô tão, né, e que me faz muito feliz. Sim, é isso que eu tô falando, porque Eu você está feliz. conectada com o seu propósito, eu tô conectada amiga. com o meu propósito. E sou uma tia maravilhosa. Sim. Para os meus sobrinhos e sobrinhas dos amigos. Sim, fato. Sim. Mas é o que eu digo, a maternidade é muito cruel para a mulher. E a gente sente essa mesma coisa, porque assim, eu estou abrindo mão disso e o ônus disso tudo, eu sei que eu tô tendo. Sim. Tem outras pessoas no meu lugar. E eu podia estar crescendo mais na minha carreira profissional se eu não tivesse tido o Léo.
Isso é fato. Sim, Isso é fato. Eu abri mão de várias oportunidades e portas abertas pelo meu filho. Isso é fato. A maternidade nesse sentido é cruel. Porque a gente tem um deadline. Eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos agora. A gente tem um deadline. Sim. Então até para ter outro filho, eu já não tenho mais tempo. O deadline da mulher é muito cruel. É muito cruel. Entende? E aí é justamente no momento mais produtivo que a gente tem. No É auge da verdade, produção. É no auge da produção. Então, nos 30 aos 40 é nosso auge de produção, né, de crescimento, e você para um tempo para se dedicar a uma criança. Não me arrependo, mas eu sei que a maioria das mulheres tem esse mesmo processo que eu tenho. Sim. A maioria das mulheres vão se identificar com essa fala, porque você abre mão de milhões de coisas. Desde o seu tempo para você mesma. Sim. Você já começa doando o seu corpo. Exato, né? você doa seu corpo, você doa sua energia, porque Léo Sim. ainda mama e muito. Independente de ser pintão e gastar minha energia de outras formas. Mas eu ainda amamento, e amamento com todo o prazer do mundo. Mas você é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Mas que é uma escolha difícil de fazer, com certeza, amiga. É uma escolha super difícil de fazer. Porque eu estou lhe dizendo, eu estou vivendo o bônus e o ônus da maternidade. Porque quem me segue no Instagram sabe, eu falo, é maternidade real. É perrengue e felicidade, tudo ao mesmo tempo. Porque mãe, médica, dona de casa, professora, né? Tem horas que eu tenho pra dar conta. Tem hora que o... Fala um pouquinho pra gente, Yang adora essas histórias. Exato. Esse é o Yang, que O Yin e o Yang tem que dar uma harmonizada, porque senão não dá certo, pô. Então... Explica o que é o Yin, né, e o Yang pra gente. Pronto, o símbolo perfeito da acupuntura tá na outra sala. O símbolo perfeito da acupuntura é aquele branco no preto, preto no branco, aquele rodinha. É o Yang mesmo, né? E aí, por que tem um preto, um pouquinho de branco e um branco, um pouquinho no preto? Porque todo mundo é, teoricamente, um pouco Yang e um pouco Yin. Nada Yang é 100% Yang e nada Yin é 100% Yin. Podemos dizer assim, de uma forma mais lúdica, mais fácil. Pense na montanha e o sol. Quando o sol nasce, esse lado da montanha está iluminado, ele está Yang. O lado de cada montanha que não bate o sol, ele está Yin. Quando a gente chegar ao auge da montanha, né, o sol está no auge da montanha, os dois lados estão Yang, então está todo iluminado. E quando se põe, esse lado vira Yang e esse lado Yin. Então é justamente esse ciclo. Então, quando a gente desperta, a gente acorda, a gente está Yang. E quando a gente deita para dormir, a gente está Yin. Então, Yang é o movimento, é o trabalho, é energia vital, é energia que nos movimenta, é o sangue, é o ar, que é o movimento. O Yin é estrutura. Então, é o trabalho, o computador, é o que é fixo, né? A pedra, a madeira, é o que é Yin, o que é estrutural. Então, um depende do outro. Por exemplo, o fogo só se forma se queimar a madeira. Sim. Então, um precisa do outro para viver. O Yin precisa do Yang para viver, né? O fogo só termina com a água, que é uma outra energia Yang que vai coibir Sim. o fogo que é Yang produzido pelo Yin, madeira. Entende? Então é um ciclo. Então, de uma outra forma, assim, todo mundo tem luz e escuridão. É isso, né? A água e a gente tem que equilibrar isso. A água vem dos metais, né? Dos minerais, que é Yang, que é Yin, que é duro, que vai pra água Yang. Então a gente está sempre nesse equilíbrio. Momentos de alegria, de euforia, de felicidade, e momentos mais tristes, mais down. E é normal. E é normal. A gente tem que respeitar, na verdade. O problema é que a gente ocidental, a gente só acha que a gente tem que estar alegre e feliz. Enquanto que a medicina oriental respeita e aceita o momento de raiva, o momento de tristeza, o momento de medo, são super importantes, o momento de preocupação. Todos esses sentimentos, essas emoções são existem. Só que a gente sempre tenta abafar, sempre tenta coibir as nossas emoções. O tempo inteiro a gente está tentando coibir, e por isso que a gente adoece. Porque a gente tá preocupado, mas diz que não tá. A gente tá com medo e finge que não tá. Tá com raiva, quer dar um soco e não pode dar. Ai, mas é tão bom. É isso, aí começa as dores. Aí dói o ombro, aí dói o cotovelo. Gente, eu vou comprar uns copos pra jogar na cara. Exato! Porque a gente tem raiva e quer inibir a raiva. É verdade. Se irrita e quer inibir. Então por isso que a gente adoece a medicina chinesa. Só não pode quebrar a garrafa de vinho. Não é, pelo amor de Deus. Essa a gente não pode. Pelo amor de Deus. Então, justamente, a harmonia perfeita.
Então, se a gente entende que uns dias a gente vai estar feliz, que a gente vai estar bem, que a gente vai estar alegre, e tem dias que a gente não está tão bem, que a gente está mais para baixo, mais triste, entender que a gente é isso, é uma energia volátil. Então a gente pode estar de manhã yang e de noite yin e ok. E ok, tá E tudo vice-versa. Acordar mais baixo astral por algum motivo e no longo do dia florescer. Virar yang. Então, alegria em excesso também não é saudável. Sim, claro. Nem ansiedade em excesso também não é saudável. Nada, né? Eu acho que nada é excesso. É porque na medicina nossa, a nossa cabeça ocidental, a gente acha que alegria é maravilhoso e que tristeza é ruim. Não. A gente tem que respeitar a nossa luta, respeitar o nosso momento, enfim. O equilíbrio, né? O equilíbrio da vida. Exato. Cris, você é maravilhosa, falou um monte de coisa que acho que vai É, mexer com a cabeça de um monte de gente. Coisa, meu Deus, eu tenho limites, não, amiga? Mas deixa uma mensagem de autocuidado para as pessoas. O que é que você poderia, né, como médica, sim, mesmo, o que você deixa de mensagem? Eu digo assim, como médica de uma medicina integrativa, primeira coisa, se ouça. Ouça o seu corpo, o seu organismo. E aí a gente está falando dessas emoções todas que a gente acabou de falar, ansiedade, medo, tristeza, raiva. A gente tem o tempo todo elas, né? A gente tem as 5 emoções o tempo todo. Respeite, ouça, busque a causa disso. Do que está te causando? Você está irritada no trabalho? Você está irritada com o seu casamento? Você está irritada com as suas escolhas? Mude. Procure o que te faz feliz. Associado a isso, se a gente vive essas emoções e não libera, não resolve, vai adoecer nosso corpo. A medicina chinesa fala perfeitamente disso, que a gente chama de Qi mental, energia do pensamento. Então a gente vai nos adoecendo, a gente vai ficando tenso. Quem é que hoje não tem uma dor na cervical, uma dor na lombar, uma dor de cabeça? Nem fala, Pela vida que a gente tem. Então a gente também precisa se cuidar. Então, meditar, orar, se conecte com sua religião, e aí pode ser qualquer uma. Faça a sua atividade física, tenha uma dieta equilibrada e pare com essa maluquice que só alface e frango é a alimentação saudável. Então tudo na medida certa faz bem. Então você não, um vinhozinho é extremamente protetor pro coração, mas não é tomar a garrafa inteira. Então meu avô morreu com 102 anos, todos os dias tomava uma taça de vinho na hora do almoço. Taça de vinho medicinal, que Exatamente, 102 anos, morreu bem feliz. Então não quer dizer nada. Então o que for, doses homeopáticas, de um pouco de tudo, só nos faz bem. Então nada que é muito... Você não vai cumprir. Uma dieta muito rígida, você não vai cumprir. Uma atividade física que não te faz feliz, você não vai cumprir. Sim. Dormir. Preciso dormir 10 horas da noite e acordar 6 horas da manhã. Não vai rolar. Ache o seu círculo circadiano, é o que eu digo, ouça o seu organismo. Aí eu durmo 11 horas, meia-noite e acordo 4 e acordo bem, o meu sono é reparador. Então por que você pode dormir 4 horas e eu preciso dormir 8? Sim. E tudo bem, respeite seu organismo. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir 8 horas. Se eu dormir 8 horas, eu acordo enjoadíssima, cansada. Como se você tivesse, sei lá... Corrido a maratona, a sensação. Então pra mim é 5 horinhas, 6 no máximo. Exato, meu marido é igual. Tá perfeito. Exato, meu marido é igual. Então as pessoas ficam nessa maluquice, eu tenho que dormir 8 horas por noite, porque se eu não dormir... Não, respeite seu organismo, respeite seu tempo. Só que a gente não tem tempo pra ouvir a gente. A gente não para nem pra se ouvir. Nessa vida louca que estamos andando. Então, a minha mensagem final é: se ouça, se respeite, né? Se equilibre. Hoje não tem brinde, mas muito não, infelizmente. Obrigada, Cris. Infelizmente.